Olha, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, protocolou um projeto de lei no Senado Federal que impõe novas regras de transparência e controle para gastos públicos com shows bancados com dinheiro público. Mas quem vai explicar melhor para a gente são 12h56 e é o senador Alessandro Vieira, a quem eu agradeço pela gentileza de participar ao vivo aqui do Balanço Geral da TV Atalaia. Senador Alessandro, boa tarde para o senhor. Boa tarde, prazer estar com vocês novamente. Senador Alessandro, explique para nós o objetivo desse projeto que o senhor protocolou no Senado, de um tema polêmico, que é a utilização de recursos públicos para a contratação de shows, e quais as regras que o senhor pretende estabelecer. Bom, primeiro a gente cobra uma transparência total, ou seja, a população tem que ser informada previamente daquele desejo do gestor estadual, municipal, de fazer a contratação, detalhando o custo, se você teve algum estudo de impacto para saber se essa contratação efetivamente vai ter um efeito cultural, um efeito econômico positivo para a comunidade, quem é o autor da emenda que foi destinada, quem é o empresário, quais são os valores que são pagos nessa contratação, e também que do valor total, 50% no mínimo seja dedicado a artistas da terra, para que você tenha efetivamente um efeito de divulgação e de propagação da cultura. Foi uma iniciativa que a gente tomou, porque hoje você tem um volume muito elevado de emendas parlamentares destinadas para esse tipo de finalidade, e com baixa transparência, com baixo cuidado. Uma coisa é um projeto como, por exemplo, a gente teve aqui o Estado de Sergipe com o forró, 30 dias de forró organizados. A gente já tem acompanhado isso há 2 anos, faz estudo, faz pesquisa e mostra que gera lucro para o Estado, porque é uma festa programada, planejada, com estudo de impacto. Bem diferente é quando a prefeitura faz a contratação aleatória de um artista, às vezes, de mais de R$1 milhão, e não vai gerar nenhum benefício para a cidade, nenhum efeito cultural, nenhum efeito econômico, e isso tem que ser, no mínimo, fiscalizado. A gente não fez a proibição, eu não apresentei uma proposta de proibição, porque tem uma esfera de liberdade do gestor que não cabe invadir. É isso que eu ia lhe perguntar. O seu projeto apresentado pelo senhor não proíbe que gestores contratem bandas. Agora, o alcance dessas regras, obviamente, se o projeto for aprovado pelo Senado e pela Câmara, enfim, o alcance das regras é apenas para emendas parlamentares ou, por exemplo, aquela prefeitura que está contratando com recursos próprios, ela também vai ter que obedecer essas regras? Sim, ela também vai ter que ter a clareza de informar para a população, inclusive com consulta prévia, 30 dias no mínimo, que está programando essa festa, que essa festa tem um objetivo determinado, tem um efeito econômico já devidamente previsto, para que todo mundo possa ter um discernimento e, com essa transparência, fazer escolhas, inclusive escolhas políticas. Se o prefeito, se o deputado, o senador que você quer, é esse que coloca dinheiro nesse volume para essa atividade. Tem quem goste. Tem outros que entendem que tem outras demandas. Eu agora, Fábio, você tem uma ideia, eu estou fazendo minhas contas em Safadão. Depois do episódio que a gente teve aqui em Aracaju, quando alguém me pergunta ou me pede apoio para uma unidade básica de saúde, do modelo mais simples, por exemplo, eu digo, só custam 2 safadões. Então, é muito fácil de atender. Um show do Wesley Safadão, que é um artista renomado, merece todo esse crédito, custou na faixa de R$1 milhão, R$1.2 milhão por 1h30 de show. E uma unidade básica de saúde vai sair R$2,5 milhões aproximadamente. Então, essa conta o cidadão tem que começar cada vez mais a fazer, e um projeto assim, ele dá transparência para o cidadão poder entender o que acontece com o seu dinheiro e aí cobrar o político de plantão com relação às prioridades que ele acha que deve ter. E, ao mesmo tempo, garantir, claro, investimento na cultura do Estado. Vamos lá, pelo que está estabelecido no projeto, 30 dias antes do evento, é isso? A prefeitura tem que detalhar tudo. É tipo uma consulta pública, tem que fazer ou não? É apenas ela detalhar quem é o artista, quanto é que vai gastar, é isso? 30 dias antes. É uma espécie de consulta pública, ela não é vinculante, ou seja, você vai dar ciência ao cidadão, permitir que ele se manifeste, e criar cada vez mais essa consciência de que não tem dinheiro de político, o dinheiro é do povo. Ele sai do bolso do povo quando paga imposto. E o povo tem todo o direito de ser o mais informado possível para atuar nessa escolha. A gente não tem como proibir um prefeito, proibir um governador de fazer contratações. E, em muitas ocasiões, essa contratação é boa para o município ou para o Estado.
Eu dou exemplo aqui do nosso forró, forró lá da Orla, né? Vila do Forró, 60 dias, Arraial do Povo, 30 dias, programado, antecedência, hotéis lotados, aeroporto cheio, rodoviária cheia, comércio circulando, são mais de 50 segmentos atingidos por um aumento de volume de vendas e o Estado arrecadando. Isso é muito bom. Mas é muito diferente quando eu tenho um município que tem carências enormes e eu começo a gastar dinheiro em festas muito pontuais, muito isoladas. Então, acho que o melhor remédio sempre vai ser a transparência e trazer o cidadão para perto. O cidadão tem que entender, o dinheiro é dele, não é do político. Mais um esclarecimento, senador. O senhor disse que, por esse projeto, 50% daquilo que for gasto tem que ser investido, tem que ser gasto com os artistas locais. Então, por exemplo, se uma prefeitura tem 10 milhões de orçamento para a contratação de shows para a festa da padroeira, por exemplo, que é muito comum aqui no nosso estado, metade disso, obrigatoriamente, tem que ser para o artista local, é isso? Isso mesmo, no mínimo metade, a proposta que a gente apresenta. Porque aí sim você vai fazer a economia local circular, a cultura local se fortalecer. Você imagina, se o artista da terra, e eu dou o exemplo do Safadão porque ficou muito, né, notório na mídia, nada contra o artista, nem contra quem contratou. Mas você teria ali pelo menos 600 mil reais para contratar com artistas da terra. Você imagina quanta gente ia estar contratada, quanta gente ia estar, sergipanas, iam estar circulando nessa economia criativa em torno dessa festa, em torno desse show. Então, é usar o recurso público de uma forma responsável, inteligente e transparente. Daí a gente tem sempre, certamente, um resultado melhor. Senador Alessandro Vieira, 13 horas e 2 minutos. O senhor apresentou o projeto agora. Perspectiva de tramitação é um tema, repito, polêmico. Perspectiva de tramitação no Senado Federal. A gente vai pedir agora, tão logo a gente retorne do recesso, a prioridade de distribuição para a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. A gente entende que esse projeto ele chega num bom momento, que é um momento de busca de maior transparência nos investimentos públicos, né? Recentemente eu apresentei um pacote de emendas, de cortes, de ajustes, que chegam a mais de 70 bilhões de reais por ano, sem afetar um centavo do dinheiro que vai para a Bolsa Família, que vai para a saúde, que vai para a educação. Tem muito dinheiro no Brasil que é gasto de forma inadequada, com pouquíssima transparência, com pouquíssima verificação da efetividade do gasto, se ele vai gerar algum benefício, se vai melhorar a vida da comunidade, enfim. Então, quando a gente vai nessa linha, acho que tem uma chance razoável de tramitação, pelo menos no Senado, eu acho que a gente consegue ter esse projeto, no mínimo, apreciado nas comissões dentro desse ano. Senador Alessandro Vieira, mudando agora de assunto, o Senado Federal, a gente está acompanhando esse clima tumultuado que está lá em Brasília, em função das medidas do Supremo Tribunal Federal que atingem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E ontem a senadora Damares e o senador Magno Malta, eles falaram dizendo que a partir de agora o Senado, a bancada do PL, vai focar, por exemplo, no impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A Câmara vai focar, por exemplo, na anistia. Qual é a avaliação do senhor que convive no dia a dia dos bastidores do Senado? Tem como aprovar impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado? Não vejo hoje condições políticas para isso. Essas condições existiram lá atrás, né? Você tem uma ideia, Fábio, quando a gente estava em abril de 2019 e o Supremo Tribunal Federal instaurou esses inquéritos que até hoje estão em andamento, eu pedi o impeachment do Alexandre de Moraes, abril de 2019. Naquela época, quem era contra era Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, porque naquele momento eles queriam fazer um acerto com o Supremo para resolver o processo das rachadinhas do Flávio. E deixaram passar essa oportunidade histórica de fazer uma faxina num segmento do Poder Judiciário que precisa ser verificado. Porque os poderes que os ministros concentram são muito altos e com baixa transparência. Só que aquela oportunidade foi jogada fora. Chega agora, em que você tem o ex-presidente Bolsonaro processado, já em fase de alegações finais no processo dele. Seu filho Eduardo, juntamente com outros articuladores, trabalhando contra o Brasil no exterior, para que a gente passe a pagar aqui mais imposto dos Estados Unidos. E imaginar que isso vai ser alguma coisa que facilite resolver problema, é brincar com o brasileiro, né? Eu vou estar desempregando milhões de brasileiros,
eu vou estar prejudicando a economia de vários segmentos em todo o país, inclusive aqui em Sergipe, a exportação de petróleo bruto, a exportação de suco de laranja altamente impactada por uma presepada de quem quer fazer e outro país interfira na nossa vida aqui. Esse é um problema nosso. A gente teve uma chance de resolver lá atrás, por covardia dessa turma que eu citei, não resolvemos, e agora vai ter que construir um novo momento em que seja viável resolver, porque não é uma coisa trivial você fazer o impedimento do ministro Supremo, não. Não é desligar uma tomada, né? É uma coisa muito complexa, gente muito poderosa envolvida. Agora, se você pergunta o seu voto, Alessandro, se eu já pedi o impeachment dele lá em 19, você imagina agora. É claro que eu sou favorável ao impedimento dele, mas sei reconhecer e sou honesto com as pessoas em dizer, hoje não tem nenhuma viabilidade, não tem nenhuma condição disso acontecer. Na avaliação do senhor, senador, as medidas cautelares adotadas contra o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor avalia que elas foram exageradas, como, por exemplo, a proibição até de ele dar entrevista, de participar de lives e de utilizar as redes sociais? A proibição de manifestação, ela, na minha visão, constitui censura prévia. Não tem garantia constitucional para isso. Tem. O ministro Alexandre de Moraes atua de forma abusiva desde 2019, como eu citei. A gente já está em 25, né? Meados de 25. Então, são vários casos de abuso. Só que, ao mesmo tempo, você percebe o ex-presidente Bolsonaro e o seu grupo atuando como agentes provocadores. Por que é isso? Quando você diz, vou conseguir que um outro país faça uma sanção contra o Brasil se não resolver o meu processo na justiça. Isso é quase igual o bandido comum sequestrar a família do juiz e dizer, olha, ou você vai me absolver ou eu vou matar aqui seu filho, sua mãe. Isso é uma loucura, isso é uma coisa totalmente descabida. Então, é um problema do Brasil, nós temos que resolver aqui dentro. Existem fatos graves que têm que ir a julgamento. Eu apresentei, inclusive, um projeto de lei mudando os tipos penais para que os julgamentos passassem a ser mais justos, separando o joio do trigo. Não é razoável imaginar que velhinha desocupada que estava lá na praça vai ser condenada a 15 anos de cadeia. Isso não faz o menor sentido. E há multas pecuniárias altíssimas. Não há razoabilidade em fazer censura prévia com quem quer que seja, mas tem que se apurar, sim, se de fato você teve alguma ação concreta de tentativa de golpe. A intenção de golpe, essa já foi manifestada. O próprio presidente Bolsonaro reconhece que reuniu generais para ver como é que fazia para não dar posse a Lula. Porque, na visão dele, não deveria acontecer essa transição, mesmo ele tendo perdido a eleição. Então, infelizmente, nós não temos uma justiça hoje com credibilidade suficiente para que um julgamento desse aconteça e o Brasil se conforme com o resultado. Qualquer que seja o resultado do julgamento que a gente vai ter agora nas próximas semanas, esse julgamento vai acontecer no final de agosto, no máximo, no comecinho de setembro, talvez. O resultado necessariamente vai desagradar metade da população brasileira. E isso não aconteceria se o judiciário tivesse a credibilidade que hoje não tem mais. E não tem essa credibilidade por falhas dos ministros do Supremo, falhas reiteradas. Eles não se limitam àquilo que é a atribuição constitucional deles e acabam jogando fora a credibilidade de um setor, de um poder que é fundamental na democracia, que é o judiciário. Perfeito. Senador Alessandro, eu quero lhe agradecer. Aliás, o senhor falou em unidades básicas de saúde. Por dever de justiça, eu participei semana passada de algumas. Foram 5 novas unidades básicas de saúde para a minha cidade do coração, que é Nossa Senhora do Socorro, que foram emendas, recursos destinados pelo senhor, senador Alessandro Vieira, para atender a população da nossa cidade, que agradece 5, né? Uma quantidade razoável, né? Sim, sim. A gente está renovando todo o sistema de saúde lá em Socorro, em parceria com as lideranças lá e o comando do prefeito Samuel. É uma cidade importante demais, Socorro. E ficou por muito tempo, de certa forma, esquecida. Uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Então, a gente tem que crescer cada vez mais. Tem uma série de investimentos que a gente está encaminhando para a cidade nacional de Socorro para que ela possa se desenvolver com autonomia com relação a Aracaju, né? Não dá para tratar Socorro, com o tamanho que tem, como se fosse uma mera continuidade da capital. Não, é uma cidade grande, tem potencial de crescimento, tem indústrias, e a parte de saúde, que é uma carência, está recebendo nosso cuidado, vem mais verba dentro desse ano, inclusive, para a saúde, porque a gente quer ver o funcionamento no melhor nível possível para a população que é tão importante.
Ok, senador Alessandro, mais uma vez obrigado pela sua gentileza. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, um abraço.